Bem-vindos e bem-vindas à nossa análise a fundo das fontes sobre a Primeira Cruzada. A gente mergulha hoje, olha, lá no finalzinho do século XI, uma época intensa, né? Muito fervor religioso, política, conflito, e tudo isso acabou redesenhando o mapa do Oriente Médio. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco as camadas por trás dessa campanha militar gigantesca. Por que começou? Quem foi que respondeu ao chamado? Quais foram os momentos-chave? E o legado, né? O que ficou disso tudo? Vamos direto ao ponto, então? O que realmente acendeu o pavio dessa mobilização toda na Europa Ocidental? Olha, o ponto de partida, assim, para entender isso é a ascensão dos turcos seljúcidas. Eles eram um povo muçulmano sunita, né? Vieram lá das estepes asiáticas e a expansão deles pela Ásia Menor foi implacável. A vitória que eles tiveram sobre o Império Bizantino, lá na Batalha de Manzikerta, em 1071, isso foi um baque enorme para Constantinopla. Deu margem para eles tomarem cidades-chave, tipo Edessa, Antioquia, e aí, por volta de 1078, eles até estabeleceram o sultanato de Rum, ali na Anatólia, com capital em Nicéia, no início. E em 1087 conquistaram Jerusalém. Essa progressão toda, claro, acendeu um alerta vermelho para o imperador bizantino, o Aleixo Comneno. Tá. Então as fontes mostram que o pedido de ajuda veio mesmo de Bizâncio. O Aleixo I pediu apoio militar para o Ocidente em março de 1095 e o Papa Urbano II, respondeu muito rápido. Mas essa resposta, pelo que parece, não foi só, digamos, solidariedade a Bizâncio, né? Tinha mais coisa em jogo para o papado, certo? Ah, sem dúvida. A resposta do Urbano II foi multifacetada. Já existia um precedente, sabe? O papado tinha mandado ajuda para Bizâncio antes, em 1091, contra uns invasores, os pechenegues. Mas a ideia de uma campanha militar pela Terra Santa, isso oferecia muito mais. Primeiro, claro, defender os locais sagrados, né? Especialmente o Santo Sepulcro em Jerusalém, que estava sob controle seljúcida. Segundo, proteger os cristãos que viviam lá no Oriente e os peregrinos que iam do Ocidente. E terceiro, era uma chance de ouro para elevar o prestígio do Papa. Unificaram a nobreza guerreira da Europa sob a bandeira da Igreja, sabe? E também reforçar a posição do Papa na Itália, depois de anos de briga com o Sacro Império Romano-Germânico. Tinha até uma ambição, talvez meio distante, de tentar reunificar as igrejas católica e ortodoxa, separadas desde 1054. E um ponto crucial: canalizar aquela violência toda da aristocracia feudal europeia, que era meio endêmica, para uma causa externa, justificada como libertação, não conquista. A retórica religiosa foi potentíssima. E essa retórica toda chegou ao ápice com aquele famoso discurso do Urbano II lá no Concílio de Clermont, na França, em novembro de 1095. A promessa de remissão dos pecados, a tal da indulgência, né, para os cavaleiros que fossem lutar. Pelo que as fontes indicam, o efeito disso foi explosivo. Foi muito além do que eles esperavam, talvez até do que o próprio Papa esperava. Quem sabe? E Urbano II não ficou parado, não. Ele viajou pela França entre 95 e 96, pregando a cruzada com muito fervor. Usava relatos muitas vezes bem dramatizados, exagerados, sobre profanação de lugares santos, maus tratos a peregrinos, para mexer com a emoção do povo. O chamado ecoou forte nas grandes igrejas, nos mosteiros, tipo Limoges, Tours, mas chegou também lá na base, no nível local. Aquele ato de tomar a cruz, fazer o voto, costurar a cruz de tecido na roupa, virou um símbolo muito poderoso. A resposta foi, assim, avassaladora. As estimativas falam em uns 60 mil combatentes. E ainda mais gente que não ia lutar, né? Não combatentes. Todos prontos para partir na data marcada, 15 de agosto de 1096. É impressionante essa mistura de motivações que a gente vê nas fontes. Tem o fervor religioso ali, lado a lado com a busca pela salvação pessoal que a indulgência prometia, né? O espírito de peregrinação armada, a sede de aventura e, claro, a chance de ganhar riqueza, terras. Mas quem exatamente atendeu a esse chamado?
Eram só aqueles cavaleiros experientes que o Papa e o Aleixo esperavam recrutar? Ou foi mais gente? Então, aí é que está uma das primeiras complicações. Antes dos exércitos organizados dos grandes nobres ficarem prontos, surgiu um movimento meio espontâneo, conhecido como a Cruzada Popular ou Cruzada dos Pobres. Eram grupos bem diversos, tinha muito camponês, gente pobre das cidades, mas também alguns cavaleiros de menor importância. Figuras carismáticas lideravam, como o Pedro, o eremita. Ele dizia que tinha sofrido na mão dos muçulmanos numa peregrinação anterior, né? Tinha também um cavaleiro, o Walter Sans Avoar, ou Sem Tostão. Lideraram essas multidões. Mas eles estavam mal equipados, eram indisciplinados e acabaram causando atrito na travessia pela Europa, muitas vezes saqueando para sobreviver. E, o que é ainda mais trágico, um grupo liderado por um conde Emicó. Esse voltou à fúria religiosa contra as comunidades judaicas. Em cidades do Vale do Reno, como Mainz e Colônia, foram massacres brutais. Nossa! Uma violência que se desviou totalmente do objetivo original lá no Oriente. E qual foi o fim desses primeiros grupos quando eles chegaram perto de Constantinopla? A chegada deles ali no começo do verão de 1996 foi descrita pela Ana Comnena, a filha do imperador, como uma multidão caótica mesmo. O Aleixo I provavelmente ficou alarmado com a indisciplina, a falta de preparo militar. Ele tratou logo de mandar eles para a Ásia Menor atravessar o Bósforo. Mas lá eles ignoraram os conselhos bizantinos para esperar os exércitos principais. Avançaram de forma imprudente e, foram facilmente emboscados e aniquilados pelas forças seljúcidas do Kilij Arslan I perto de Niceia, em outubro de 1996. Definitivamente não era a força de combate que se esperava. Aí sim, finalmente, entre o outono e o inverno de 1096, os exércitos principais, esses sim formados por cavaleiros, soldados profissionais, começaram a chegar em Constantinopla. As crônicas destacam os líderes bem importantes, né? Godofredo de Bouillon, duque da Baixa Lorena, o Raimundo IV de Toulouse, que era bem experiente, e uma figura controversa, o Boemundo de Taranto. Esse Boemundo, um normando lá da Itália, já tinha até guerreado contra o próprio Império Bizantino antes. A presença dele ali devia ser uma tensão na certa com o Aleixo I. Foi um desafio enorme, tanto diplomático quanto logístico. Imagina só, juntar esses barões poderosos, cada um com seu exército, suas lealdades, ambições próprias e falando línguas diferentes. Mas o Aleixo I ele manobrou bem. Conseguiu que a maioria dos líderes fizesse um juramento de fidelidade a ele, inclusive o Boemundo. Prometeram devolver a Bizâncio qualquer território que fosse reconquistado dos muçulmanos e que antes era bizantino. Enquanto isso, a situação do lado muçulmano era complexa e crucialmente fragmentada. Os seljúcidas sunitas controlavam a maior parte da Anatólia, da Síria, mas estavam divididos entre si. A morte do sultão Malik Shah, que era muito influente, em 1092, tinha gerado um monte de disputas internas pelo poder. E para complicar, os rivais deles, os fatímidas xiitas do Egito, controlavam a Palestina, inclusive Jerusalém. E eles tinham acabado de retomar Jerusalém dos próprios seljúcidas, poucos meses antes dos cruzados chegarem. Isso quer dizer, então, que o mundo muçulmano não estava unido para enfrentar essa invasão que vinha do Ocidente. Isso parece ter sido Absolutamente decisivo. As divisões não eram só políticas, eram religiosas também, né? Sunitas contra xiitas, e somado a isso, parece que houve uma subestimação geral da ameaça. Talvez eles tenham visto os cruzados no início só como mais um bando de mercenários a serviço de Bizâncio, sabe? E não como uma força que vinha com o objetivo de conquista, de se estabelecer permanentemente. O ponto-chave aqui não é só ter divisão. Isso era comum na política da época. Mas como essa situação específica, essa rivalidade seljúcida fatímida, o vácuo de poder regional depois do Malik Shah, tudo isso criou uma janela de oportunidade. E os cruzados, talvez sem nem ter plena consciência estratégica no começo, acabaram explorando isso com um sucesso surpreendente. E como é que funcionou essa aliança inicial entre bizantinos e cruzados na prática, lá no campo de batalha? No começo, funcionou bem, deu frutos. Com o apoio naval e logístico de Bizâncio, e até um general bizantino, Tatício, junto com os cruzados,
Eles cercaram e recapturaram Miceia, em junho de 1097. Embora, é verdade, a guarnição seljúcida negociou a rendição direto com os bizantinos, o que já gerou um certo ressentimento nos cruzados. Mas logo depois, em julho, eles tiveram uma vitória militar importante contra o Kilij Arslan I, na Batalha de Dor-Ilion. Isso confirmou que eles sabiam lutar em campo aberto. Mas as rachaduras nessa aliança não demoraram a aparecer. O cerco de Antioquia. Esse é sempre citado com um momento decisivo, né? Tanto militarmente quanto na relação cruzados bizantinos. Durou quase 8 meses, de outubro de 1097 a junho de 1098. E as fontes descrevem condições terríveis. Foi um episódio brutal e definidor. Antioquia era uma fortaleza estratégica chave. O cerco foi longo, penoso, os cruzados passaram fome, tiveram doenças, muitas deserções e ainda a ameaça constante de ataques de fora. E o pior, enquanto eles cercavam a cidade, eles mesmos foram cercados por um grande exército muçulmano que veio de Mosul para socorrer Antioquia. A situação ficou crítica. Nesse meio tempo, o imperador Alexio I estava vindo com reforços. Só que ele encontrou desertores no caminho que pintaram um quadro de derrota total dos cruzados. Informação que depois se mostrou errada. Com medo de arriscar o próprio exército, o Alexio decidiu recuar. Imagino a reação do Boemundo. Ele, que já tinha aquele histórico com o Bizâncio, quando soube desse recuo, deve ter sido imediato. Foi a justificativa que ele precisava, né? Depois que Antioquia foi capturada com a ajuda de uma traição interna, aliás, em junho de 1098, o Boemundo declarou, olha, o imperador quebrou a parte dele no acordo ao não ajudar. E aí ele se sentiu desobrigado a cumprir o juramento de devolver a cidade. Boemundo pegou Antioquia para si, fundou o Principado de Antioquia. Esse ato marcou a ruptura definitiva da cooperação militar, da confiança entre os líderes cruzados, especialmente o Boemundo e o Império Bizantino, com consequências que duraram muito tempo. Aí a gente vê as ambições pessoais, as desconfianças, minando o objetivo que era comum no início. Com Antioquia nas mãos do Boemundo, o caminho para Jerusalém ficou aberto. Em dezembro de 1098, o exército principal, agora liderado mais pelo Raimundo de Toulouse e o Godofredo de Bouillon, marchou para o sul. Mas as fontes dizem que era uma força bem menor do que no começo, né? Chegaram em Jerusalém em junho de 1099 com, talvez 1.300 cavaleiros e uns 12.500 soldados a pé. Como é que eles conseguiram tomar uma cidade tão importante com tão pouca gente comparativamente? Jerusalém era um osso duro de roer, bem defendida por muralhas fortes e pela guarnição fatímida do Egito. A sorte dos cruzados mudou quando chegaram os navios genoveses em Jafa, providencialmente. Trouxeram suprimentos e, o mais importante, madeira. Isso permitiu que eles construíssem equipamento de cerco essencial, como 2 grandes torres móveis. A defesa foi forte, mas a liderança do Godofredo de Bouillon foi decisiva. Ele concentrou o ataque num ponto da muralha que parecia menos fortificado. E depois de dias de luta intensa, em 15 de julho de 1099, as tropas dele conseguiram invadir a cidade. As fontes são bem gráficas, né? Sobre o que aconteceu depois da invasão. Falam de um massacre generalizado. Sim, tanto as crônicas cristãs quanto as muçulmanas concordam que a tomada da cidade foi seguida por um massacre brutal da população muçulmana e também da judaica. Os números exatos, isso é debatido pelos historiadores. Algumas fontes cristãs da época inflam os números, talvez para propaganda, né? Fontes muçulmanas como Ibn al-Arabi falam em alguns milhares de mortos, mas, independente do número exato, foi um episódio de violência extrema. Logo depois, em agosto, os cruzados ainda consolidaram a posição. Derrotaram o exército fatímida que vinha do Egito na Batalha de Ascalon. O Godofredo de Bouillon foi eleito governante de Jerusalém. Ele recusou o título de rei por humildade, segundo as crônicas. E o irônico é que o Papa Urbano II morreu em Roma no finalzinho de julho de 1099.
Ele nunca soube que a empreitada que ele lançou tinha conseguido alcançar o objetivo mais sagrado dela. Então, a Primeira Cruzada cumpriu sua meta principal, a conquista de Jerusalém, mas a história não parou aí. Muitos cruzados voltaram para a Europa achando que o voto estava cumprido, mas outros ficaram. O que aconteceu em seguida? Exatamente. A partida de muitos veteranos enfraqueceu a presença ocidental lá. Teve uma nova leva de cruzados menores por volta de 1100 e 1101. E algumas conquistas continuaram, tipo Cesareia, Acre. Só que, já em 1101, vem um sinal preocupante. Um grande contingente dessa nova leva foi duramente derrotado pelos seljúcidas na Anatólia. Isso mostrou que os líderes muçulmanos estavam começando a aprender a se adaptar às táticas de guerra ocidentais. Ficou claro que manter aqueles territórios conquistados ia exigir um fluxo constante de gente e de recursos da Europa. Transformou a cruzada de um evento único num estado de guerra quase permanente. E a relação com o Império Bizantino, depois daquela questão de Antioquia, como ficou? Continuou ruim? Extremamente tensa. O Aleixo I nunca aceitou perder Antioquia. O Boimundo, por sua vez, voltou para a Europa para buscar apoio contra Bizâncio, acusando o imperador de traição. Ele até lançou uma invasão contra territórios bizantinos nos Balcãs em 1107, mas foi derrotado pelo Aleixo. O Boimundo foi forçado a assinar um tratado bem humilhante, reconhecendo que era vassalo do imperador por Antioquia. Essa desconfiança mútua continuou e só piorou. Para administrar e defender as terras conquistadas lá no Levante, surgiram os chamados Estados Cruzados, entidades políticas governadas por nobres ocidentais. O Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli. E para suprir a falta crônica de guerreiros, criaram as ordens militares, os Cavaleiros Templários, os Hospitalários, que eram monges guerreiros, dedicados à defesa da Terra Santa. Indo para trás agora, com base nessas fontes todas, como a gente pode avaliar o saldo da Primeira Cruzada? Quais foram os sucessos e os fracassos mais claros? O sucesso inegável, pensando nos objetivos que o Urbano II declarou, foi a conquista de Jerusalém e o estabelecimento desses estados cruzados. Foi uma demonstração impressionante de capacidade militar, logística, ainda mais considerando as dificuldades todas. Agora, o fracasso está na sustentabilidade disso a longo prazo. Manter essas conquistas se mostrou extremamente difícil, caro, exigiu novas cruzadas que, na maioria das vezes, tiveram menos sucesso ou só ganhos temporários. Um aspecto interessante é a evolução interna. Aquela brutalidade inicial, como em Jerusalém, deu lugar com o tempo a uma coexistência mais pragmática entre os governantes francos e as populações locais não cristãs. A cooperação delas era necessária para a administração, para a economia dos Estados Cruzados. E quanto às consequências que talvez não estivessem nos planos originais? Os efeitos colaterais dessa mobilização toda? Esses foram profundos e duradouros. A consequência mais drástica foi provavelmente o envenenamento irreversível das relações entre o Ocidente Latino e o Império Bizantino Ortodoxo. A desconfiança que começou na Primeira Cruzada acabou culminando um século depois naquele desastre que foi o saque de Constantinopla pelos próprios cruzados da Quarta Cruzada, em 1204. Vimos também que a violência religiosa não ficou só no Oriente Médio, né? Grupos indisciplinados atacaram comunidades judaicas na Europa. E, além disso, o próprio conceito de cruzada foi ampliado, adaptado. A Igreja passou a aprovar cruzadas contra muçulmanos na Espanha, a Reconquista, contra pagãos no Báltico e até contra grupos cristãos considerados hereges dentro da Europa, como os albigenses. A ideia de uma guerra santa, justificada pela fé, virou uma ferramenta política poderosa na Europa por séculos. Uau! Percorremos um caminho bem longo hoje, hein? Desde as motivações lá do início, de um imperador bizantino, um papa ambicioso, passando pela resposta massiva e tão variada da Europa, as campanhas difíceis, sangrentas de Nicéia até Jerusalém, até chegar nas consequências complexas, muitas vezes imprevistas, que ecoaram por tanto tempo. Uma jornada que começou com aquele chamado em 1095 e deixou marcas profundas na história. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho.
A Primeira Cruzada foi um fenômeno movido por uma teia incrivelmente complexa de fé genuína, sim, mas também de ambição política, territorial, oportunismo econômico, a violência que era inerente à sociedade feudal da época e a busca individual por salvação, glória, riqueza. Examinar como esses fios todos se entrelaçaram para gerar um evento dessa magnitude não serve só para entender aquele momento específico. Nos dá uma perspectiva valiosa para analisar como motivações diversas, e muitas vezes contraditórias, impulsionam grandes movimentos humanos ao longo da história. E fica a questão, né? Como um evento tão distante, nascido das condições tão únicas do século XI, continua a ressoar, às vezes de forma bem subterrânea, nas tensões e nos diálogos culturais e políticos do nosso próprio tempo? É algo para se pensar.